Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui em mais um episódio do IDTech. Eu acho que esse é o 29º episódio, 28º, não sei. Mas estamos chegando no 30º, cara, 30 episódios é muita coisa. E é conteúdo, hein? Bom, hoje, cara, a gente teve nas últimas edições, a gente falou sobre liderança, a gente falou sobre empreendedorismo digital, a gente falou sobre uma pancada de coisa. E hoje a gente vai falar sobre networking e mentorias. E eu não podia deixar de chamar meu grande amigo Hermano. Cara, obrigado aí pela sua presença, pelo aceite do convite. Eu já vou começar aqui, que a gente já começa no conteúdo, que eu vi uma coisa muito legal no seu Instagram, que é a frase que você tem, que começa lá no seu perfil, que é empreendedor por paixão e vendedor por falta de opção. Cara, fala um pouquinho pra gente quem é o Hermano e um pouquinho da sua trajetória em Show. cima dessa frase. Valeu demais, cara. Obrigado pelo convite aí. É uma honra pra mim a gente estar aqui batendo esse papo. E essa frase eu acho que me resume bem, assim, sabe? Eu venho de família empreendedora. O meu pai começou um negócio do zero ali quando ele tinha 17 anos, veio do interior. Começou a imobiliária, que é a Lar Imóveis aqui em BH, né? E eu acabei sempre convivendo muito com ele, vivendo essa veia empreendedora, né? Sempre vivi o mundo dos negócios muito de perto. Então, assim, eu falo empreendedor por paixão porque é algo que sempre esteve ali na minha vida, eu sempre vivi isso com muito presente, sempre tive isso muito presente na minha vida, sempre isso é uma coisa muito natural para mim. E quando a gente fala de vendedor por falta de opção, é porque, para começar, eu quando era novo, o meu pai era muito autêntico e falava alto e consegue mexer com muita gente, e eu sempre fui muito tímido. Que E legal. E aí, cara, quem vê hoje nem imagina, né? Mas eu era muito tímido, eu tinha medo das pessoas, eu nunca fui de ter muitos amigos e tudo mais. E aí eu brinco que você vira vendedor, o bom vendedor, ele é bom vendedor por uma indignação, ou muitas vezes por uma necessidade. Então eu me Interessante. tornei um vendedor, sabe como, cara? Hum, Eu ia para a exposição de cavalo no interior, perto da minha fazenda, lá em Estrela de Indaiá, a cidade do meu pai. E aí eu tinha um pônei. Eu tinha um cavalinho pônei que tinha uma charretinha nele. E a gente ia pra exposição, levava o pônei. E eu queria brincar nos brinquedos ali da exposição. Aquela exposição, tinha negócio de atirar e tal. sei demais. E aí meu pai sempre foi muito regulado comigo, assim, sabe? Não, pra não dizer pão duro. Ele não liberava muito dinheiro pra eu brincar nos brinquedos lá. E foi nisso que eu comecei a alugar o cavalo que eu levava pra exposição para as crianças andarem. E se cobrava por isso? Cobrava, tipo, sei lá, era R$ 5, aí tinha um rapaz que trabalhava com a gente, era R$ 3 pra mim, que era o dono do pônei, e R$ 2 pra ele, que era o operador da parada ali, Legal. velho. E aí eu comecei a fazer isso, cara, e isso, não sei nem se era R$ 5, era R$ 3, Aham. isso tem 20 anos, né? Então era R$ 2 pra mim, um pra ele, e aí a fichinha era R$ 1. Então cada voltinha do cavalo era 2 brinquedinhos que eu podia brincar. Legal. E a outra coisa que eu brinco também, que foi por falta de opção, é que na época de escola eu nunca consegui prestar atenção na aula. Nunca fui de anotar, ter caderno, nada disso. E aí, cara, os caras inteligentes da sala, eu tinha que ficar amigo desses caras. pra ver se Pra pega pegar uma o notinha caderno, pra ali. pegar o resumo, pra pegar a matéria, cara. E aí eu fui aprendendo isso, né? Óbvio que são situações pontuais, Lógico. mas que vão formando a gente. E tem aquela frase que é até meio clichê, que muita gente fala, que é: no mundo só existe uma profissão, que é vendedor. Cara, se você é dentista, advogado, médico, qualquer coisa, ou empresário, ou até vendedor, você tem que saber vender, né? Exato. Seja saber se vender, vender o seu negócio, vender o seu serviço, vender a sua profissão, vender a sua profissão, o seu trabalho para sua esposa, para seu marido, namorada. Então, tudo isso entra você saber se comunicar, você saber vender, você saber construir uma ideia na cabeça da outra pessoa. Então, eu brinco que o vendedor por falta de opção é muito por causa disso. E de lá para cá, eu já vendi imóvel, já aluguei imóvel, já fui para Legal. São Paulo vender campanha política, já fui coordenador de campanha de político Caraca. no Renova, lá em Pô. São Paulo. Hoje eu vendo mentoria, vendo produto gravado, programa de mentoria, um pouco de tudo, cara. Então, Legal, cara. Inclusive, bem o tema do nosso podcast, desse episódio sobre networking, né? A gente tá aqui por conta de um networking, né? A Lara Imóveis, que você fazia parte, ela foi cliente da Buscar ID e hoje a gente tá conversando justamente, a gente virou, inclusive, amigos, enfim, empreendedores e por conta desse network, dessa relação, né? Cara, eu acompanhei a Meet Hub desde o iniciozinho dela ali,
E eu achei um business muito curioso no primeiro momento, porque eu falei, cara, como que eu não pensei nisso antes? É. Sabe? Porque é muito legal. E eu queria que você explicasse um pouquinho da Meet Hub, porque é um business incrível e proporciona coisas que, cara, sendo muito sincero, há 10 anos a gente não conseguia ter contato, sei lá, com pessoas como Gustavo Caetano, né? Então, explica um pouquinho da Meet Hub pra gente. Cara, a Meet Hub nasceu de uma dor, assim como boa parte dos negócios que cresceram e foram bem-sucedidos nasceram de uma dor e buscaram solucionar essa dor. No início da pandemia, o Henrique, que já era amigo de infância meu, ele tinha uma construtora ali que ele continua tendo, mas ele estava na operação, uma construtora de Minha Casa Minha Vida, construção popular. E ele chegou para mim um dia e falou: "Cara, tive uma sacada. Eu tô com uma dor aqui no meu negócio, tô com um problema aqui no meu negócio". E foi logo no início da pandemia, 2020 ali, março de 2020, logo no lockdown. E ele falou: "Cara, tá um boom de conteúdo na internet, com certeza você vai lembrar como que foi, era live, webinário, Exato. YouTube e LinkedIn, eu não aguentava mais ver tanto conteúdo, muito conteúdo bom, mas todos os conteúdos tinham uma coisa em comum, eles eram genéricos. Eles eram conteúdos feitos para grandes massas. Então, o problema que você tinha no seu negócio, ele é diferente do problema que uma outra pessoa tem. E aquele produtor de conteúdo, ele estava gerando um conteúdo que atendia várias pessoas. Exato. E aí o Henrique chegou para mim falando: "Cara, eu tô com uma dor aqui, já assisti conteúdo, já assisti live, webinário, tinha live 5 horas da manhã, 6 da manhã, 11 da noite". E aí ele falou: "Mas eu queria encontrar um lugar onde eu conseguisse ter acesso direto a essa pessoa. Porque eu comento na live de um, ele não responde. São Ou milhares, responde de inclusive. qualquer jeito, são milhares de comentários. O outro eu mando direct, não vê. O outro eu mando no LinkedIn, responde de qualquer jeito. Então eu queria ter essa pessoa cara a cara aqui, uma hora para conversar, falar sobre o meu negócio, e eu tô disposto a pagar por isso". Falei: "Cara, tem negócio aí", Uhum. sabe? E em paralelo a gente vive um fenômeno no mundo que lá atrás era chamado de globalização, mas isso é uma coisa que vem crescendo, sabe? Sim. E as pessoas vão ficando menos distantes uma da outra, sabe? Hoje você consegue mandar um direct pro Elon Musk, velho, no Exato. Twitter, sei lá. É. Não que ele vá responder, mas o acesso, antigamente você não conseguiria mandar a Exato. mensagem pro Bill Gates. Exatamente. Então, o mundo, as distâncias estão ficando menores, as conexões estão ficando um pouco mais fáceis. E aí a gente começou a pensar nesse negócio, cara, uma plataforma onde eu, usuário, entro lá, tem um monte de gente que é referência em cada assunto, para eu conseguir entrar lá e agendar uma hora de conversa. E a nossa plataforma, você consegue entrar, escolher o profissional que vai te ajudar, escolher um horário, escolher uma data, fazer um briefing do que você quer conversar naquela uma hora e fazer o agendamento. Legal. Então, é uma ideia simples, é Exato. basicamente um mercado, um marketplace, né? Falando no termo startupesco, Aham. mas é uma plataforma, um cardápio, onde a gente tem vários especialistas, referências em suas áreas, onde você consegue entrar e agendar uma hora com esse especialista, falando qual que é a data, qual que é o horário, o que você quer conversar e fazer o pagamento por essa hora. Aí você Então, agenda uma hora com essa pessoa e discute o que você quiser. exato, exato. Cara, que Então, e legal. aí a ideia surgiu disso, né? É como se, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você pagar um advogado para conversar uma hora com você. Aqui no Brasil já é uma coisa mais jeitinho, pô, vou trocar ideia com meu primo que é Entendi, advogado e tal. verdade. Então, assim, a ideia é meio que profissionalizar essa relação, sabe? Legal, cara. E Muito aí de bom. lá para cá foram diversos especialistas que passaram a fazer parte do nosso time e vieram novas frentes, novos produtos. Hoje a gente tem aí programas de mentoria, né? Que legal. Online, programas gravados e alguns outros projetos que têm surgido aí para conseguir justamente cumprir o nosso propósito, que é conectar pessoas para gerar transformação. A gente acredita que uma conexão bem feita muda histórias. Um conselho certo na hora certa muda completamente a trajetória da sua vida, da sua carreira ou do seu negócio. Irmão, isso aí é tão. Eu tô arrepiado, de verdade, assim, porque, cara, eu comecei minha vida em marketing digital em 2010. E lá eu conheci Fábio Ricota, conheci Conrado Adolfo, comecei minha vida com o Conrado Adolfo, com o livro dele, que ainda chamava Google Marketing. E, cara, desde então eu fui crescendo com a Buscar ID, até, né, a Lara Imóveis virou cliente, enfim. Mas o meu crescimento com a Buscar ID, velho, ele foi só por conexão.
Meu primeiro mega contrato foi tipo R$ 20.000 por mês. A gente tinha contrato de 1.000, 1.500, veio de 20 mil por mês. Foi por conta de um cliente da Buscar que conectou a gente com a franqueadora adorou o projeto e foi. E aí depois veio o Una, Grupo Anima, tudo via conexão. 100% conexão. E aí, nos últimos 3 anos, né, de 2019 até agora, 2020, início de 2022, eu fiquei mais no mundo corporativo, vivi uma vida um pouco mais corporativa e voltei, que eu não aguentei. Eu sou empreendedor, não tem jeito. Depois que foi picado Cara, pelo bichinho do empreendedorismo, não tem eu como sou voltar. muito grato a esses 3 anos, mas não dá. Eu sou empreendedor mesmo, assim. E a minha volta, ela se dá 100%, não é 99%, não é 90%, 100% pelo network. Eu gravo todos os episódios que eu gravei do IDTech, por exemplo, vieram de um network que eu fiz há 8 anos, há 2, há 1, há 4 meses. E aí é uma conexão que você, mano, faz. Cara, podia conversar com uma pessoa assim. Enfim, os clientes que nós temos hoje na Buscar ID, todos vieram de networking. Um vem através do outro, É indicação. absurdo. Tem a indicação, tem, cara, eu vi sua palestra ou sua aula XYZ. Isso é muito incrível. Então, o poder do networking, ele é absurdo. Ele é um negócio que não dá para explicar, Sim. né? E até por isso que eu trouxe esse tema hoje pra gente conversar. Mas antes, eu queria dar um presentinho para você. Tá aqui, nosso podcast é chique. Olha só. Então, aqui Outro tem... nível. Outro nível. Aqui tem alguns presentinhos da Buscar. Opa, Mas também legal. tem uma camiseta da Vine, Show. Use Vine, que é a nossa patrocinadora aqui do IDTech Podcast. E eu também estou usando, ó, para quem está no YouTube pode ver aqui minha camiseta. É isso aí, obrigado. É isso aí. Obrigado pelo presente. E aí, cara, ano que vem nós temos de novo o nosso famoso e maravilhoso ID360. Com toda certeza você vai estar lá. Deus Não quiser. tenha dúvidas. E a gente vai falar muito sobre network, vai falar muito sobre mentoria e vamos falar, obviamente, da evolução da Meet Hub. Vou deixar aqui, mas não é... Claro, fica à vontade. Cara, você já trouxe quase com spoiler assim em relação a isso, mas eu acabei de falar também, né, que a minha volta no empreendedorismo e meu crescimento com a Buscar ID, ele foi basicamente via networking. O quanto você atribui a sua trajetória do Hermano ao networking em si, né? Porque, vamos lá, até o seu sócio hoje é um grande amigo que não deixa de ser uma rede de contato, Sim. né? Então, quanto que você atribui até o sucesso hoje? Eu enxergo a Meet Hub como um mega case, na minha visão, assim, sendo muito sincero, pela trajetória que vocês estão trabalhando e a pivotagem que vocês já estão fazendo, que eu venho reparando, trazendo alguns programas específicos com gente muito foda, como Mônica, da Hawk, da Solids, acho que o pessoal da Track também. Sim. Enfim, o quanto que você atribui essa trajetória toda ao networking? Cara, é difícil metrificar em números, mas Claro. sem dúvida nenhuma é algo que foi transformador na minha vida, assim, sabe? Se fosse para eleger aí os principais fatores que me trouxeram até aqui, óbvio que tem um pouco de tudo, né? Tem muito trabalho, Vendedor. muito suor, tem saber vender e tem o networking. O networking para mim, o networking sozinho não paga conta, né? Sim. Mas ajuda muito, né? Eu, por exemplo, no mercado imobiliário, o mercado imobiliário é um que eu sempre treinei corretores, né? Que estavam começando ali na LAR. E a primeira coisa que eu falava com eles era, cara, você tem vergonha de ser corretor? Ou você vai assumir que essa é a sua profissão? Porque muita gente vai testar uma nova profissão. E aí, o tio tem um imóvel para vender e não sabe que aquele sobrinho dele é corretor. Então, Olha isso. se o seu tio não sabe que você trabalha com imóvel, quem vai saber? Perfeito. Certo? Então, assim, o mercado imobiliário é um exemplo de mercado onde o networking é extremamente válido. Lá na LAR, hoje, eu sou, tipo assim, tem os canais de aquisição de clientes lá. Tem um canal que é Hermano, que é o quê? O cara que chegou no meu Instagram e fala que quer botar um imóvel para vender, quer colocar um imóvel para venda, quer comprar um imóvel. E isso acaba acontecendo. Você se torna um canal de aquisição para o seu negócio mesmo. Ou para um negócio da família, ou até para um negócio de um amigo, né?
eu posso virar um canal de aquisição para buscar ID, por exemplo. Exato. Então, no mercado imobiliário, tanto a parte de captar imóvel, de ajudar a vender imóvel, de trazer negócio para a imobiliária, isso foi muito importante. Mas também, no posicionamento da empresa no mercado, eu cheguei a palestrar, por exemplo, nos 2 maiores eventos de mercado imobiliário do Brasil. Acho que eu lembro que você postando isso há Sim, alguns sim. anos, Então, né? a LAR foi ganhando uma certa visibilidade Sim, dentro disso. E, cara, ninguém é colocado para palestrar em um dos maiores eventos do Brasil porque estava quietinho no seu canto, fazendo o isso. seu trabalho bem feito, Perfeito. Isso aí. certo? Então, isso é uma outra coisa que me ajudou muito, cara. E aí eu comecei a aparecer cada vez mais, aparecer sem ser aparecido, né? Aham, isso, No legal. sentido Gostei. cara, vai ter um evento em Nova York, que é o maior evento de mercado imobiliário do mundo. Cara, eu tinha que estar lá representando a Lara, entendeu? Nem que fosse pra, pô, estar lá, sabe? Legal. E acaba que isso foi muito importante para mim, na minha trajetória, e eu sempre busquei, mesmo no mercado imobiliário, conhecer pessoas de outros mercados e aproximar dessas pessoas sem um interesse claro, mas buscando realmente entender, buscando aprender, saber como é que essas pessoas fazem, pensam. Sempre fui um cara que admirou muito pessoas bem-sucedidas, não só financeiramente, Sim, mas pessoas bem-sucedidas na vida. E fui sempre entendendo essas pessoas e estudando essas pessoas, sabe? Vendo quais são os observando. hábitos, o que essas pessoas gostam de fazer, por que elas chegaram ali. E aí, uma das coisas que essas pessoas todas têm em comum é ter um networking forte. Óbvio que existem exceções, né? Mas, enfim, a gente está aqui para falar Cara, eu acho que do que mais assim, acontece, eu né? nem sei se existem exceções, porque não tem como, cara, assim, não é que não tem como, mas assim, pode ser que eu não conheça essa forma, mas eu não consigo enxergar uma forma de uma pessoa ser bem-sucedida sem outras pessoas, Sim, né? E aí, assim, eu acho que um ponto que é legal, eu acho que é você. Ah, só para contextualizar para quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, Lar Imóveis, gente, aqui nós somos de Belo Horizonte, né? A Lar tem 4 anos. 44 anos. Pensa o seguinte. Mas enfim, a Lar hoje ela é, hoje não, já há muito tempo, ela é uma das maiores imobiliárias e bem reconhecidas em Belo Horizonte e região, né? Sim, Então, só para a galera entender do que a gente está falando, né? Que é um negócio que é um business do seu pai. E você participou de uma época, inclusive, quando a gente estava trabalhando juntos sim, lá e tudo mais. Então, só para contextualizar o pessoal, para a gente poder, para eles poderem, né, captar ali com a gente. Cara, é, tem um ponto que eu acho que é muito importante. Você falou que você é tímido. Você sempre foi tímido, na sim. verdade, né? Naturalmente, sim. Naturalmente, eu era bicho do mato, de tão tímido, sabe? Eu sempre falo dessa história que, assim, eu fui músico por 10 anos, né? Então, o primeiro show que eu fiz na vida, eu acabei o show atrás da bateria. Eu era guitarrista, porque eu só ia indo pra trás. E eu acabei o show atrás da bateria, de tão tímido. E a música me ajudou muito a me comunicar melhor, né? Então, assim, você passa por algumas coisas na música que são meio inacreditáveis. E aí você tem que, obviamente, comunicar com o público pelo olhar, pelo seu jeito, pelo seu corpo, né? Sim, Guitarra, enfim. Então isso é uma coisa que é muito legal, assim. E eu sempre tive dificuldade, eu sempre tive desafio, na verdade, sempre foi pra mim, chegar até uma pessoa, começar a conversar com ela, né? Porque aí, é aí que tá o networking, etc e tal. Então eu sempre falo, evento presencial. Cara, numa boa, eu palestro em evento presencial, mas não é ali que tá o conteúdo. É fora, normalmente, desse que você vai fazer networking. Vai ter lá o happy hour à noite, nos barzinhos da região. É ali que tá a grande riqueza de sim, um evento sim. presencial. Total. E graças a Deus voltou, né? Então voltou de vez. O que você diria assim que é essencial para uma pessoa, né, começar a exercer ou começar a criar uma rede para ter um networking muito forte, porque é o que você falou mais cedo, cara, isso vira o jogo de uma forma Sim, para a vida das pessoas que é absurdo. Então, o que vocês têm hoje na MeetHub, por exemplo, é ouro, não, diamante, na verdade, é um negócio absurdo, né? sim. E tudo isso vocês conseguiram por networking. O que eu preciso, eu, Rodrigo? Eu ainda sou tímido pra caramba, mas eu sou mais cara de pau. Mas o que precisa em alguns momentos ali para eu começar a criar esse networking? Sim. Cara, eu vou contar dentro da minha experiência, assim, o que que eu aprendi. Eu nunca, é,
óbvio que várias coisas ali, aqui eu já li, né? Coisas que eu posso falar aqui e tudo, mas já li algum livro, algum podcast, algum filme, alguém Sim, falando. Mas a maioria aqui eu fui aprendendo na vida mesmo, né? A primeira coisa, cara, do networking é, dentro do que eu acredito, né? É você ser você mesmo. Você conhecer a sua essência, sabe? legal. Não adianta você ser forçado. Tem uma coisa que eu falo, para começar assim, networking é venda. Olha, Networking, legal isso. networking basicamente é venda. E venda, para mim, os caras mais fodas do Brasil e do mundo que eu conheço que falam de venda, eles falam do comportamento humano, do cérebro humano. Sim, É a neurociência e por aí vai. exatamente. Então, assim, imagine os seus ancestrais, como é que eles eram lá atrás. Imagina você que nós dois somos homens das cavernas e a gente está aqui, como que você iria me enxergar? Nós dois com fome, precisando caçar. Cara, o natural, o ser humano, ele é um animal, né? Sim. Que é racional, pelo menos normalmente, né? Agora a gente está chegando em época de eleição, Copa do Mundo, então o ser Nem humano fala, tende a ficar um nem pouco menos fala. racional. Mas naturalmente nós somos animais que têm instintos, né? E o instinto humano, o instinto animal, ele é de defesa e fuga. Então a primeira coisa Legal. que quando alguém chega perto de você, a primeira coisa é defesa e fuga. Chega perto de um cachorro que você nunca conhece, você nunca viu, principalmente Sim, cachorro bravo, cara, ele vai olhar, ele vai ficar assustado, querer te atacar ou fugir. Um dos exatamente. dois. E o ser humano nada mais é do que isso. A diferença é que a gente tem uma racionalidade aí por trás. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é entender o cérebro humano, porque você nunca pode ser uma ameaça pro outro lado. Então, o que você falou, que, cara, eu sou tímido, isso pode ser bom. Uhum. Porque a pessoa, quando ela é muito espontânea, fala muito, fala alto e tudo mais, perto de você, ela assusta. E aí você entra em modo de defesa. Cara, essa pessoa tá querendo alguma coisa comigo. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, acham que a pessoa, para conhecer muita gente ou para ser bom vendedor, ela tem que ser showman, ela tem que ser espontânea, ela tem que falar alto, ser o somebody love A da comunicadora em si, galera. né? Não, e eu, pelo menos, acredito que não, sabe? Eu acredito muito mais assim em uma frase que fala que networking é gerar valor sem pedir favor. Então, Legal. como que você gera valor? A primeira coisa é aquela pessoa não te enxergar como uma ameaça. Tá. E a segunda coisa é ela tentar enxergar algum valor em você. Aonde que eu consigo enxergar valor no Rodrigo? Então, vou pegar o exemplo, o Rodrigo. Cara, eu tinha uma imobiliária lá atrás. O Rodrigo era o cara que é fundador de uma agência de marketing. Na época era uma agência, né? Exato. Que é um cara referência no assunto e conhece muito daquele assunto. A partir desse momento, cara, em que eu conversei com você e você é referência em um assunto, você tem como agregar em um assunto, eu já começo a, opa, peraí, Legal. pode sair coisa boa daqui. E aí eu já começo a não te enxergar como uma ameaça, mas sim como uma pessoa que vai me ajudar. E Massa. isso pode ser feito de milhares de maneiras, assim, na minha concepção. Desde coisas mais profissionais quanto coisas mais pessoais. Vou dar um exemplo. Legal. Você era músico, tocava Uhum. guitarra, você falou. Exato. Eu gosto de instrumento musical. Na minha casa eu tenho cavaquinho, guitarra, violão, Legal. sanfona, teclado, tudo. Parece um estudo de música, Aham. meu escritório. Pô. E toco tudo, mas não toco nada. Tô brincando. Só o violão que eu gosto mais. Mas Legal. então, assim, a partir do momento que você falou da parte, se eu tivesse aqui com o objetivo de me aproximar e, pô, preciso estar próximo do Rodrigo, né, que sem ter uma intenção exata, Sim. quero ter esse cara por perto. Na hora que você começasse a falar que você era músico, eu ia sair totalmente do assunto e entrar na música. Entendi. Porque eu sei que é uma coisa que gera valor para É você. uma conexão ali, né? Exato. É o que uns vão chamar de rapport, outros vão É. chamar de conexão. Mas no fundo, no final do dia, é uma frase que eu vi de um livro, que é o livro, a Bíblia do Networking aí, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Tava com Pessoas. ele agora na cabeça. Eu juro por É, Deus que eu ia falar sobre ele. ele é americano, é livro escrito em inglês e tal, então a tradução fica meio americanizada, assim. Mas Exato. lá tem uma hora que ele fala mais ou menos assim: eu gosto de comer torta de morangos, mas para pescar eu uso minhoca. Ou seja, na hora de pescar, a isca que você vai colocar lá no anzol é o que você gosta ou o que o outro lado gosta. Legal. Então, não que a minhoca tem que ser algo ruim,
Mas se o Rodrigo gosta de música, cara, e é um assunto que eu entendo, eu tenho que falar disso. E se eu sei que o Entendi. Rodrigo é um cara que não gosta de política, eu não tenho que falar de política. Perfeito. Certo? Então, isso tem tudo a ver com o que eu falei do instinto humano, que é, na hora que eu começo a falar de música, o que acontece? Até destravar o corpo, destrava. Exatamente. Você fala, você dá uma liberada. É. Que E se eu legal. começar a falar de política e você é um cara que não gosta de falar desse assunto, você fala, pô, velho, esse cara já chegou aqui, já falou isso, e o cara começa a falar de política. Tipo assim, cara, e depois que você me enxergar como uma ameaça, é muito difícil reverter isso. E aquela Sabe? história do santo não bater, né? Que a gente sempre fala, ai, meu santo não bateu Meu com o santo não dele. bateu, Que legal. exatamente. Então, no primeiro momento, eu acho que talvez é a gente tentar captar um ponto em comum, né? Sim, Entre eu e a pessoa e eu, enfim. sim. E dali a gente começa a explorar em cima disso. Né? Então, basicamente seria assim: é ser interessante, não interesseiro. Exato. Essa é uma frase que eu adoro ouvir pela primeira vez do Joel J. Eu falei, cara, putz, que sensacional. Porque é isso. Você não pode se aproximar. Eu não posso se aproximar do hermano porque, sei lá, eu quero entrar na lista de pessoas lá do Meetup. Sim. Não, eu tenho que E pode até ser que eu queira, eu tenha isso como meta, por exemplo. Mas, cara, primeiro eu tenho que percorrer um caminho pra chegar, pra merecer estar ali, por Sim. exemplo. Cara, é uma coisa que eu recebo muito hoje, que é exatamente o contrário que a gente tá falando aqui. Aham. São até pessoas próximas, ou amigos, ou conhecidos, ou até gente que eu nunca vi falar. Pessoas sabem que eu sou, por exemplo, sócio do Gustavo Caetano. A pessoa Aham. chega pra mim, eu nunca troquei ideia direito com a pessoa, ela fala assim, ô, me apresenta o Gustavo Caetano. Que sem noção. Eu falo assim, mas por que eu vou te apresentar e não vou apresentar o outro, sabe? Perfeito. Então, assim, tem que existir, e mesmo pra pessoa me pedir algo, qualquer coisa que seja, eu já tenho que ter uma conexão com ela. E agora, na hora que a pessoa chega pra mim e fala, me apresenta pra tal pessoa, eu falo, eu penso, né? Não vou falar tão Claro. descaradamente, mas por que eu te apresentaria pra essa pessoa? Em outras palavras, eu tô falando o quê? Por que você gera valor pra essa O pessoa? quanto você agrega, ou pode agregar, né? Então, assim, eu sou um dos caras que mais fala não pra. Ah, me apresenta sei lá quem. Eu falo, Hélio, por quê? Me explica. Pô, não dá. Não vou. Eu não vou ficar, cara, gastando crédito pra ficar fazendo ponte direto pra um monte de gente que não. Pessoas que fazem sentido Sim. apresentar ali, pô, eu quero conhecer tal pessoa porque eu consigo gerar valor pra ela desse jeito. Sim. Pô, o maior prazer. Esse é até o propósito da Meetup. E aí é bom pra mim, inclusive. Exato. Né? É uma coisa boa. Mas a partir do momento que você só quer sugar, você só quer aproveitar daquela outra pessoa, pô, alguém chega e fala assim, pô, mas entra o Rodrigo lá da Buscar ID. Fala, por quê? Ah, porque eu quero aprender de marketing. Fala, pô, você vai ser mais um cara que tá procurando ele pra falar de marketing. Mais uma pessoa querendo sugar o conteúdo que ele tem. Agora, me apresenta o Rodrigo da Buscar ID, por quê? Porque eu quero contratar a empresa dele. Já é outra Eu não vou coisa. apresentar? Exato. Rodrigo, tem um cara aqui, velho. Eu vou passar o contato dele pra você entrar em contato Sim. com ele, entendeu? Porque o Legal. interesse passa a ser seu. Ou seja, essa pessoa gerou valor pra você. Cara, eu gosto muito do Flávio Augusto. Enfim, acho. Cara, aprendo com ele desde 2017, quando ele começou a compartilhar conteúdo. E ele fala muito disso, velho. Olha tipo, como é que fala? O nome dele nas redes sociais, geração de valor. Cara, o quanto que. Por que você aceitou vir aqui, mano? Porque a gente tá gerando valor um pro outro. Pô, você tá aqui no podcast, a gente tá começando, e etc. Mas, cara, daqui a pouco também, você vai falar, cara, já participei do podcast X, Y, Z. É mútuo, né? Sim, Isso é total. uma coisa que é muito legal. E eu acho que as pessoas elas precisam começar a entender que é exatamente isso, não é sugar, É. né? É tipo assim, pô, vou citar um exemplo claro aqui. Hoje eu sou mentorado do Joel J. Pô, Joel J, 3 milhões de seguidores, a galera gosta muito dele, tem gente que não gosta. Tudo bem. Primeira coisa que eu fiz pra me aproximar do Joel J foi participar de um curso dele. Pô, Gerou valor? gerei valor. E aí falei, Joel, primeira palavra que eu falei com o Joel. Ele perguntou algumas coisas lá, não sei o quê, e era uma dinâmica. E se? Vocês vão falar aqui o e se agora. Eu falei, cara, e se eu me aproximar do grupo Primo? E ele falou, o que você faz? Eu trabalho com marketing, tecnologia e dados. Eu falei, o que você pode fazer com a gente? Posso fazer isso, isso e aquilo. Beleza, se eu te trouxer meu CTO aqui hoje, você conversa com ele? Eu falei, converso. Pronto, acabou. Esse foi o diálogo que rolou com todo mundo assistindo. Sim. Né? Então, e se eu falasse com ele, porque eu quero me aproximar do grupo Primo, pra quê? Porque eu gosto de vocês. Eu quero conhecer gente nova. Velho, Tá chegando em mim só sério. pra sugar, né, velho?
Entende? Então, tipo, houve uma troca, mesmo que financeira inicialmente. Sim, Hoje, eu já fiz mentoria com o Joel e não paguei por isso. sim, total. Cara, mas tem uma frase que eu falo, que já escutei em alguns lugares também, não fui eu que inventei, mas ela fala assim: é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Puxa, muito legal. Então, experimenta abrir um restaurante aqui em BH. Vai lotar de amigo seu É, ali no dia da inauguração, que vai ser de graça, e a partir do segundo, terceiro, quarto dia vai vir cliente. Vai começar a vir perfeito. cliente e muitos amigos, entre aspas, só estavam ali no dia que era de graça, que era coquetel, que era bacana, que era bonito, que ele não ia tirar Muito R$ 1 do legal. bolso. Muito bom. Então, assim, isso é uma coisa muito comum, sabe? As pessoas, é, elas querem ser amiga do dono da balada para conseguir pegar o off, né? Na minha época Exatamente. de jovem, Exato. né? Ligava pro amiguinho e falava, então, você tem um off-off? Cara, mas aí isso é uma coisa, né? É, Eu acho que assim, o vendedor ele nasce por uma insatisfação, por uma necessidade. Se você sim, precisa ser amigo do promoter da balada, qual que é a primeira coisa que você faz? Não sei. Agora, a primeira coisa que você não deve fazer é aproximar dele pedindo um off. perfeito. Isso tem que ser merecedor. Se é que isso, Exato. sabe, se é que é isso mesmo, mas assim, o Bruno Perini, também do Grupo Primo, ele tem uma frase maravilhosa que ele fala, cara, o elogio mais sincero é o dinheiro. Então, tipo, não é porque você é amigo do fulano ou do ciclano, quer dizer que ele tem que te fazer de graça pra Sim. você. Aí Aliás, muitas vezes é só você pagar, né? No exemplo do promoter da balada, é você chegar pro cara e falar assim: se eu trouxer 10 pessoas, você me dá um off? Olha como acabou. que virou o Virou. jogo. Virou completamente. E é isso, tipo assim, eu hoje, eu tenho vários amigos que têm programas e etc. Eu não chego mais pra eles, e eu chegava, tá? Eu fazia isso há uns 8 anos e tal. Ô, velho, a gente é amigo e tal, me dá uma vaguinha do seu curso e tal. Hoje eu não faço isso. Eu pago. Porque, cara, não é legal. Tipo, não é bacana, porque você tá quase que desmerecendo, ao meu ver, tá? Sim, Você tá quase que desmerecendo, por mais que a pessoa seja seu amigo. Aliás, a pessoa é seu amigo, você tem que realmente pagar por isso. Você que vai falar, você que vai validar, toma aqui, ó. Né? Então, acho que esse é um ponto que é muito necessário até, né, assim, pra gente poder mostrar que nós estamos agregando valor. Eu tenho um grande amigo, que é um irmãozaço. Primeiro curso que eu dei de Data Science e Marketing, ele falou, cara, cadê o link? Eu falei, não, vai lá, velho, pode ir. Meu irmão falou, não, eu faço questão de pagar. Eu falei, caralho, eu te dou um desconto, então. Ele falou, não quero desconto, eu quero pagar. E é esse o ponto, né? Então, assim, eu acho que um ponto que é legal também partir, né, que eu acho que você tem mostrado aqui pra gente em relação ao networking, é você se aproximar, é você se vender, né? Então, vender muito bem, você saber comunicar. Óbvio que saber comunicar é necessário, né? sim. Então, pra gente ter um primeiro contato ali, pra que uma pessoa, sei lá, teve uma vez que eu tava com o Zé da Carrep e Demais. conheci ele ali, tipo assim, naquela noite. Falei, caralho, esse cara é muito Peça bizarro, rara. muito Coisa peça de rara. amigão, meu. E aí ele começou a conversar comigo, com a Cal, com a minha esposa, enfim, e ele começou a ler o meu corpo. E eu falei, velho, ele me leu inteiro e ele falou, você tá assim porque você tá se sentindo acuado comigo aqui, que não sei. Eu falei, meu Deus, é verdade. Realmente estou, né? Então é um cara muito bacana, muito perceptível ali. Eu falei, cara, naquele momento eu comecei a me conectar com ele, eu tinha um evento e tal, e etc e tal. Eu falei, olha, vamos trazer a carreira pro IT360? Ele falou, cara, só falar a data que a gente tá lá. E caraca, né? Então isso é uma forma em que, naquele momento que a gente estava conversando, né? E Ele ele levou a Carrep entendeu, pro evento. é, a ideia era que ele levasse a carreira pro evento. Ele falou, só me passa a data que a gente vai Mas lá. olha só, você convidou ele a colocar a marca dele no seu Exato, evento. exato. O que 99% das pessoas fariam? Palestra de graça no meu evento? Cara, muito bom, verdade. Eu nem tinha pensado por esse lado. É. Verdade. Então eu acho que é muito isso, sabe? Se você chega, acabou de conhecer o Zé ali, o Zé é irmãozão meu. Ele é um cara que é, assim, autêntico, né? Ele fala mais alto e tal. E aí entra aquilo que eu te falei. Não adianta o Rodrigo, o Zé é muito bom, né, tio? Mas não adianta o Rodrigo tentar copiar exatamente o que ele faz, que vai ficar horrível. Ou falar mais alto que ele, É. né? E aí, cara, aí a gente volta naquilo que eu falei lá do instinto humano, né? É. Chega perto de uma criancinha, vamos supor que você não gosta de criança, você não gosta de criança, chega perto de uma criancinha. Eu aposto com você que ela vai mostrar a língua pra você.
ela vai perceber que você não está sendo natural ali. Cara, verdade. Você tá verdade. fazendo. Parece que o ser humano vai ficando mais burro na medida que ele vai ficando Sim. mais velho. Uma criança, ou então até um animal, cara. Chega perto de um cachorro, você não gosta de cachorro. Esse cachorro vai rosnar pra você. Sem você falar nada. Parece que ele sabe, né? É instinto, cara. Então, assim, se você tá copiando o Zé ali, Que legal. muita gente vai perceber que, cara, esse não é o Rodrigo que eu conheço. Porque daqui a 10 minutos você vai estar diferente. É. Todo mundo vai falar, pô, mas peraí, o Rodrigo tava atuando aqui, né? E entra muito essa questão que eu falei aí do gerar valor, né? Você Legal. convidou a pessoa para colocar, para gerar valor para ela. Você convidou Exato. o Zé para colocar a marca dele em evidência. E não para Exato. ele fazer um serviço de graça. Olha que interessante, velho. Isso aí eu realmente eu não tinha captado, porque é o que a gente falou lá no início da nossa conversa. Seja você mesmo. E eu estava sendo eu mesmo ali. Eu já conhecia o Zé, admiro pra. Cara, sim, não preciso nem falar o quanto eu admiro ele. Pela trajetória, então, nem se fala. Fala pela pessoa, né? Cara bacana, super bacana, enfim. E ele viu por um momento que eu estava acuado. Não é que eu estava acuado com medo dele, mas que eu estava assim, pô, é o Zé, né? Assim. E quando ele falou isso, falou, você tá assim, você tá com a mão assim, me leu. Eu falei, caraca, velho, olha que bacana. E ali eu me soltei. Me soltei completamente, né? Mas isso é instinto humano, isso é linguagem corporal, né? Exatamente. Outro dia eu vi uma pesquisa, nem lembro aonde, cara, mas que eles estudaram os competidores de judô Uhum. de uma Paralimpíada. E eles pegaram só competidores cegos, Caraca. que são cegos desde que nasceram. Eles nunca Aham. enxergaram. E todos eles, quando ganhavam, eles comemoravam com o braço para cima, a mão fechada, e comemorando e vibrando, e mão para cima e olhando para cima. Todos que perdiam, eles nunca enxergaram na vida. Eles ficavam com a cabeça baixa, o tronco para frente, Olha isso. a feição de Uhum. perdedor, sabe? Caraca. Então, assim, a linguagem corporal, ela não mente, cara. Ela, Cara, eu conheci se você souber ler, você ganha muita coisa. Exatamente. Exatamente. Aí a gente conversou na época sobre Metaforando, que o Zé adora também, eu também gosto pra caramba, que é um cara sensacional também no YouTube, enfim. E há uns 6, 7 anos eu conheci a microexpressão facial. Conheci naquele seriado Light to Me. Cara, a hora que eu conheci aquele negócio ali, eu fiquei muito, assim, eu fiquei fascinado, porque eu gosto muito dessas coisas que acontecem por trás. Neurociência, enfim, eu amo. E na hora eu me senti, falei, pô, microexpressão facial é uma das coisas que mostram a nossa expressão corporal. Porque, querendo ou não, e uma coisa que é legal que até se explica na ciência da microexpressão facial, em que não tem como você disfarçar. Tanto corporal quanto facial. É quase que impossível você disfarçar. E que eles falam até que o único perfil que muitas vezes consegue fazer isso é o perfil do psicopata. Sim. Porque Imagina. esse cara não porque tem sentimento. Exatamente. Ele não tem sentimento. Ele não tem aquela coisa de Ele tem ficar menos triste. instinto, digamos assim. Exatamente. Ele tem menos instinto. Então, isso é uma coisa que é muito bacana, que eu acho que traz pra gente sobre neurociência, sobre networking no geral, enfim, né? E, cara, eu vi um termo muito legal que me deixou curioso, vi por você, na verdade. Eu já postei no Instagram, já sei até qual é. Exatamente, que é o netweaving, Sim. né? Eu fiquei muito. Falei, caraca, tipo. É uma evolução. E quando eu fui ler sobre, falei, caraca, muito interessante. Eu queria que você trouxesse pra gente um pouco sobre o netweaving, porque, cara, isso é essencial pro networking no Sim, geral. sim. Basicamente o netweaving, eu não vou trazer o conceito aqui, porque eu nem sei de cor, mas basicamente o netweaving é você reunir pessoas que estão ali em contato sem um objetivo claro. Tá. Então, basicamente, você vai lá pro mastermind que você faz parte Sim. e vão estar ali, cara, vamos pro restaurante, vamos pro barzinho, vamos tomar uma cerveja para quem gosta, vamos tomar um vinho para quem gosta. E disso surgem assuntos, cara, que do nada, daqui a um dia, um ano, 10 anos, pode surgir um negócio. Então, o netweaving é manter essa relação sem um interesse claro. Então, um erro gigante que eu já vi das pessoas, quando a gente fala de relacionamento, network e tudo mais, é a pessoa querer muito rápido. Ela espera um resultado daquilo muito rápido, sabe? Tipo, Legal.
Ah, vou lá, vou conhecer o Rodrigo da Buscaridy. Ah, por quê? Pra que eu vou lá? Eu não vou, Uhum. não. A pessoa nunca pensa assim, cara, eu posso conhecer ele porque ele vai me apresentar uma outra pessoa, que vai me apresentar uma outra pessoa. Então, quanto mais a gente começa a pensar assim, o que eu consigo extrair daquela coisa imediatamente, Uhum. eu, pelo menos, acredito que mais difícil, cada vez mais difícil vai ficar de você conseguir de fato. E é uma coisa que é contra a lógica, né? E quanto mais você começa a se aproximar de pessoas, cara, eu quero. É muitas vezes, cara, eu ser educado sem ser. Tem um dinheiro que eu. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: meu pai que me falou ela muitas Uhum. vezes. Dinheiro e poder abrem muitas portas, mas só educação e simpatia abrem todas. Caraca, Então é legal. o ser educado com o porteiro, com o garçom, com o colega de trabalho, com o líder, com a pessoa que você está encontrando na rua e você não sabe se ela é isso ou aquilo. Uhum. E muitas vezes isso é entre aspas, gerar valor sem esperar Exato. nada em troca. É simplesmente uma generosidade, ou uma educação, ou uma simpatia, né? E a partir do momento que você começa a ter essas relações aí, de troca, sem uma intenção clara, cara, daqui a pouco vamos ter um outro encontro, vai chegar mais duas pessoas que não estavam nessa turma. Então a gente entra num ciclo virtuoso aí, onde a gente tem cada vez mais pessoas que estão ali mais próximas e sem um objetivo claro. E é natural que disso podem surgir diversos negócios, sociedades, parcerias e etc, etc, etc. Inclusive novas indicações e novas conexões com outras pessoas, sabe? E o mais louco disso tudo, cara, que eu vejo, assim, é que não só o poder do network em si, tá? Mas as possibilidades e probabilidades de se criar um network. Vou Sim, dar um exemplo real aqui. Lancei meu livro em 2019, beleza? Marketing na era dos dados, show de bola. 2, 3 meses depois, eu recebo uma ligação de uma pessoa que queria conversar comigo. Uma empresa, enfim. Eu falei, ah, show, vambora. A pessoa falou, ó, li seu livro, achei muito bacana e tal. Eu falei, bacana, show. Cara, resumindo, 7, 8 meses depois, essa pessoa fez o aporte. Essa pessoa não, essa pessoa que era de um grupo fez um aporte financeiro na Buscaridy. Ou seja, o meu livro gerou uma conexão. sim, Que aí é o que você falou. Poxa, o Rodrigo pode me agregar em alguma coisa. Rodrigo, o que que você faz? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Opa, a gente tá precisando disso daqui. Opa, bacana. Vamos comprar, buscar ID. Não, não vendo, mas. E aí se tornou um aporte financeiro, onde hoje a gente tem um produto, enfim, somos sócios. Que é sim, a sim, sociedade que você trouxe aqui agora. sim, sim. E aí, cara, assim, ele enxergou, às vezes o seu livro foi um gerador de valor para ele, e ele falou, cara, Exato. esse cara tem um livro chamado Marketing na Era dos Dados, alguma coisa de marketing ele sabe. Exatamente. Então, assim, você já se tornou uma referência e, pô, esse cara, de alguma forma, pode me ajudar. E ele chegou te abordando falando, cara, eu li seu livro, ou seja, já gerou um ponto de conexão. E o Exato. mais legal é que essa conexão ela pode vir dos pontos mais inesperados, que a gente Total. pode falar. E é por isso que eu falo, cara, faça o máximo de coisas que você puder fazer na sua vida. Aprende a dançar forró, aprende a tocar instrumento, Legal. aprende a falar uma língua diferente, aprende, desenvolve um hobby diferente, desenvolve um gosto, evolui em algo que você gosta. Cara, você gosta de relógio? Cara, vai procurar saber dessa parada. Sabe por quê? Você sabe todas as marcas de relógio. Um dia você pode encontrar alguém que vai estar com um relógio, você vai bater o olho no relógio e falar, cara, esse Aldemar Piguet seu aí é bacana. Legal. O cara, puf, entrou no assunto que o cara gosta, acabou. Eu tava falando lá no início que eu estudei e sempre busquei entender algumas pessoas, né, bem-sucedidas. Uhum. E todas elas têm algum ou alguns hobbies que elas amam. Um gosta de vinho, o outro gosta de café, o outro gosta de jogar tênis, o outro gosta de jogar golfe, o outro gosta de charuto, o outro gosta de livro, de filme, de seriado, enfim. Todos eles gostam de coleção disso, coleção daquilo. Uhum. Por quê? São várias coisas que vão gerando pontos de conexões com diferentes pessoas. Legal, Sabe? cara. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim. A pessoa, ela quer desenvolver network, mas ela só quer saber de trabalho, cara. E eu falava isso, voltando lá no mercado imobiliário, eu falava isso, falo isso ainda com corretores. Na primeira oportunidade que você tiver com o cliente, sai do assunto imóvel. Que legal. Na primeira oportunidade.
O cara falou de Paris. E você conhece Paris, velho. Ou você conhece, ou você tem vontade de conhecer, ou você entende, ou você sabe um pouco da história da França. Cara, vai pra esse assunto, que esse assunto vai ser mais legal do que imóvel pra ele. E fica mais agradável, né, cara? E aí você deixa de ser mais um, né? Você deixa de Exato. ser aquilo que todos os outros corretores, nesse caso, são. Que é o quê? Eu falei lá no início. Você é uma ameaça. Você é mais um querendo arrancar o dinheiro dele. O comprador, qualquer pessoa que está comprando, a partir do momento que ela vê que você está olhando para ela, enxergando um cifrão na testa dela, Sim, ela entra no modo de defesa e fuga. é verdade. E tem um negócio legal sobre a questão de você ser a pessoa entrar em modo defesa, né? E não é só pelo fato de você querer bater nela, alguma coisa. Não é isso, né, cara? É a pessoa enxergar que na cabeça do outro, só você pode agregar valor. Sim, Só você pode entregar alguma coisa. cara, mas uma coisa que é muito clara, assim, e inclusive o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala, o assunto que todo mundo mais gosta de falar é sobre si mesmo. Nossa, muito legal, é verdade. Então, se eu chego aqui, não te conheço, eu chego e falo, não, porque eu sou da Meet Hub, porque eu sou da LAR, sei lá o quê, porque eu tenho isso, porque eu faço isso, e eu falo, não, velho, que saco esse cara. Sabe, tipo, pô, o cara Exato. chegou aqui se achando, falando um monte de coisa, eu nem perguntei. Agora, se eu chego e falo, cara, me mostra a sua empresa. Todo mundo gosta de mostrar a própria empresa, de Exato. mostrar a própria casa, de falar um pouco sobre si mesmo. Sim, Ah, e você tem esposa? Eu vi que é uma coisa que é um assunto que te agrada, cara. Quero entender isso, sabe? verdade. Então, uma coisa que eu vejo muito é isso, sabe? O ser interessante e não ser interesseiro, muitas vezes é você saber, você também se interessar, Exato. sabe? Se interessar genuinamente pelo outro lado. Legal. E é um detalhe mínimo, né, mano? Tipo assim, eu chegar pra você, cara, que óculos sensacional esse seu, É. né? Mas se é verdadeiro, cara, Exato. gera. Não é, tipo, Sim. fingir, nossa, eu achei esse óculos É. horrível, vou falar que o óculos é E aí bonito. entra no caso, né, cara? Muita gente quer, por exemplo, gerar valor. Aí faz um elogio, que é um Uhum. elogio forçado, Sim, sabe? Tipo, é uma coisa que não é natural. perfeito. Ou então a pessoa quer agradar a outra, aí ela pega e dá um presente para aquela pessoa, uma coisa que não é natural. Aham. Ou, enfim, qualquer outro Porque tipo de às vezes coisa que você não dá um seja presente natural. também que a pessoa odeia aquilo, né? Só que a coisa é o seguinte, cara. Eu te conheço, você não é. Vamos supor que você não é de Minas. Uhum. E a gente começa a falar aqui, e do nada surge o assunto queijo. Fala, cara, eu adoro queijo, eu adoro café, eu adoro cachaça. Se eu Sim. falo assim, cara, você gosta? Pô, vou mandar uma pra você. Ó, Bicho, olha que coisa natural. exatamente. E a Pegou, pessoa sem nada em troca, você pega e fala e chegou na casa da pessoa e manda seu endereço. Pegou, mandou, sem esperar nada em troca, sabe? Então eu acredito muito nisso, sabe? legal. E é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, é que 99% ou 90 ou 98% dos networkings, das conexões das pessoas que a gente vai conhecer na vida, podem não gerar nenhum fruto. E tá tudo Exato, certo, exato. entendeu? A gente não pode, porque a partir do momento que a gente liga esse modo nosso de fazer isso para ter tal resultado, eu vou conhecer tal pessoa para conseguir chegar em tal lugar, isso começa hum, a se tornar um ciclo vicioso. Porque Sim. você tem cada vez menos pessoas, porque você é interesseiro, as pessoas percebem, e cada vez mais vão se afastar de você. Elas afastam sem querer, né? É, É, sem tipo, é perceber, quase né? que sem perceber, melhor palavra, é É, isso mesmo. Sem perceber. E é engraçado, cara, que nos últimos meses, a forma mais eficaz e eficiente que eu tô me relacionando e criando, aumentando a minha rede, é pelo meu livro. Eu chego pra pessoa no Instagram e falo: "Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu tenho um livro de marketing na área dos dados, eu sei que a pessoa já tá falando sobre dados, eu quero te mandar um exemplar". E a pessoa responde. é, E, tipo, pode ter 1 milhão de pessoas como seguidor, 1 milhão de seguidores ou 10, 100 mil. A pessoa, poxa, que legal, e manda o endereço. é. E aí você manda, a pessoa olha, pô, te conecta e fala, e começa a conversar. O Lucas Gilbert foi assim, né? A gente teve um episódio com ele. É um cara super bacana. Depois eu fiquei sabendo que ele estava num grupo que eu participo de WhatsApp, eu nem sabia. E a gente começou a se conectar e hoje a gente tá começando a criar um negócio, Sim, saca? ele Tipo, é muito bacana. ele é muito sensacional. Ele é muito humilde, muito simples, enfim. E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal. E aí, ô Emano, vem um ponto pra gente aqui que é a importância do presencial
é absurda. Não tô falando que para fazer networking só tem que ser presencial, não é isso. Mas é muito importante, principalmente no mundo em que a gente vive hoje, do ou home office, ou do trabalho remoto, ou algo do tipo, em que as pessoas ficam ali só elas e os quadradinhos, né, no computador. Então a presença das pessoas, ou a sua presença, ou a minha presença, a nossa presença em um lugar é muito importante, né? Sim. Acaba que assim, cara, tudo que a gente falou aqui em uma call, você acaba tendo que ser mais objetivo, né? É, Você não tem tempo para naturalmente a call, né, a videochamada, a sim, gente tem que entrar lá e papum, sabe? exato. É, Não aqui, tem o por exemplo, calor, né? eu cheguei aqui, nós ficamos aqui uns 10, 20 minutos trocando ideia, conversando e tudo mais. Exato, Se fosse uma call, ia demorar 3 minutos, a gente já ia entrar no assunto e às vezes você ia não ficar sabendo de algumas coisas minhas exato. e eu não ficar sabendo de algumas coisas suas e acabar ficando uma relação mais fria. Então, assim, Uhum. é óbvio que é mega possível fazer networking, conhecer pessoas novas pela videochamada, pela rede social. Conheci Uma minha esposa conexão, pelo né? Instagram, inclusive. Mentira! Sério? São longo assunto, dá pra fazer um outro episódio. Caraca, que legal. Mas foi um amigo em comum, então teve um networking aí Sim, envolvido. que legal, velho. Mas eu acredito sim, cara, que dá pra fazer online, dá pra conhecer gente nova e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o presencial, ele facilita conexões, ele estreita conexões. Então, muitas vezes, Estreito. aquela pessoa que estava ali na rede social conversando, você já conhece, já trocou ideia, já encontrou uma vez. Sim. Reencontrar sempre é uma forma de você, pô, ser lembrado, de você conversar coisas, amenidades, Aleatórias, né? exatamente, coisas aleatórias. E esse contato presencial, assim, eu particularmente sou muito fã dele. E não importa se tem muita gente ou pouca gente, né? Sim, sim. Não, o que importa, cara, é a pessoa estar ali naquele momento Cara, focada. mais um exemplo que eu vou trazer aqui, tá? Enfim, que relaciona isso ao presente, a você estar fisicamente no local. Há uns 6 meses já tava querendo conversar com uma empresa que vende palestras e tal, aqui de BH. E eu falei, putz, eu não consigo aproximar e tal. E eu sei que o dono dessa empresa conhecia já a Buscar e tal, enfim. E eu não conseguia contato de jeito nenhum. Falei, ah, beleza. Uma hora acontece. Eu e minha esposa fomos pro aniversário de uma amiga dela, só os amigos próximos. Estamos conversando aqui, estamos conversando ali, aí conversa com o irmão dela, não sei o quê. Aí a gente fala, nossa, tá bacana, você tá palestrando, pois é. Então, eu tô com o fulano ali, ó. Ele é da empresa X. E era a empresa, cara. Eu falei, não é possível, você tá zoando. E é realmente o cara, aí ali mesmo, ele falou, fulano, vem cá. Ó, cliente aqui pra você. Começamos a conversar. Velho, Você queria ter ele como cliente ou e virar. eu virar cliente dele. Então, eu participar do casting da agência dele. Entendi. E aí começamos a criar um contato, começamos a conversar, já me indicou uma palestra, e é isso. Olha que coisa mais improvável que o presencial Sim, se tornou e foi possível, né? sim, sim. Se fosse um aniversário online, não ia ser possível. Não, não. Ou ia ser mais Não ia ter difícil. essa deixa, né? Exatamente. E, cara, eu sou fã do presencial. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, mineiro principalmente gosta, vamos tomar um café, É, vamos. E isso eu acho que é uma coisa super legal, sim. sabe? Só que hoje em dia o tempo das pessoas está cada vez mais escasso. Então, se você não me conhece, eu não tenho conexão com você e, enfim, eu não enxergo valor naquele coisa, cara, a pior coisa que alguém pode fazer, pelo menos particularmente comigo, Sim. mano, vamos tomar um café lá na Lar? Mano, vamos tomar um café lá na Meet Hub? Cara, porque Pra o quê? café, muitas vezes, é meia hora, 1 hora e meia, sabe? Sim. Então, você consegue me ganhar muito mais fácil falando assim, cara, vamos fazer uma call de 15 minutos? Pra Perfeito. depois, quem sabe, se tiver sinergia, cara, depois eu faço um café, um jantar, um almoço, o que precisar de 2 horas, Exato. sabe? Só que a gente saber, eu acho que no fundo, tudo que a gente falou aqui é a gente ter empatia. Empatia é nada mais nada menos que se colocar no lugar do outro. Perfeito. Então, o tempo inteiro, pensar assim, por que o Rodrigo marcaria um café comigo? Uhum. Por que o Rodrigo me responderia esse direct? Por que o Rodrigo me apresentaria tal pessoa? Sabe? Legal, Então, cara. eu sempre busco e aprendi a fazer isso naturalmente. Tipo assim, cara, eu quero que
tal pessoa, pô, eu quero me conectar com ela. O que eu consigo falar que eu vou conseguir gerar valor? Que essa pessoa vai me enxergar como alguém diferente. Não é falando a mesma coisa que todo mundo fala, certo? Então, assim, mulher bonita na balada tá cansada de escutar que ela é bonita, velho. Sim, Todos os caras chegam nela falando que ela é linda, sabe? é Então, verdade. assim, se você falar alguma coisa diferente, Pode chamar eu atenção. acredito que sua chance aumenta muito, né? Pelo menos alguma chance você tem. Antes, falando a mesma coisa que todo mundo falou, provavelmente a chance é muito pequena. Então, muita gente chega lá no Zé Felipe, que você usou o exemplo, querendo palestra dele de graça, querendo que ele participe de graça, falando que a história dele é muito legal. Ele escuta isso muito. Agora, pouca gente chega falando, cara, quer colocar carré no meu evento? Entendi. Sabe? Que Então, legal. esse ser diferente aí e ter empatia, se colocar no lugar do outro, eu acho que é um ponto que é essencial. Isso serve para o presencial, para o online, para o virtual, para o Total, híbrido, para o que for. total. E, cara, você sabe como é que eu comecei a me reconectar com a minha rede? Pelo podcast. Eu comecei a chamar as pessoas, cara, tem um podcast, tô começando agora, vamos lá com a gente? E todo mundo falou sim, velho. Quem falou não, quem não falou não, tipo assim, simplesmente o cara não tem agenda. Vamos depois? Vamos depois. E é muito legal, porque é isso, a pessoa sabe que ela tá contribuindo, mas também que vai ser que eu vou contribuir, enfim. Então, eu até brinco, gosto muito, né? A gente tem o ID360, a gente tem o nosso blog, a gente tem várias iniciativas. E todas essas iniciativas, elas acabam se transformando numa plataforma de conexão. Sim. Um hub, né? ID360, um hub. Exato. E aí, e o que mais me interessa na Buscar ID, inclusive, é que ela seja esse hub. Ela seja o hub que ano que vem eu quero o Hermano palestrando no ID360. Isso, tipo, não tô falando da boca pra fora, saca? Porque Tá aceito o convite. pronto, acabou. Mais uma plataforma, sabe? Porque isso vai conectando, vai aproximando a gente. Porque, mais uma vez, estamos agregando valor um ao outro, Sim, né? total. E daqui a pouco você vai falar assim, cara, putz, você é fã do Zé? Vou fazer um agora, vamos lá. Acabou, É. né? E vira natural. Você quer conhecer o Zé? Cara, nós vamos tomar um vinho aqui em casa. É isso. Acabou, né? Muito legal, cara, muito bom. Irmão, pra gente fechar aqui, fala pra nossa audiência, aonde que eles podem te encontrar, Instagram, enfim, pra gente poder fechar nosso papo. Cara, para mim foi um prazerão estar aqui. Eu sou um cara que busco ser acessível, mais acessível possível. A forma mais fácil de se conectar comigo é no meu Instagram, que é @hermano, só Hermano, Hermano, tá, gente? Hermano não é sobrenome, não é apelido. Eu não sou É argentino, que são verdade, as é isso coisas que que eu eu ia mais falar. escuto. Não, mas você é argentino? Não. É uma longa Inclusive, você história. pegou o melhor nome, é tipo só Hermano, acabou. É, não sou argentino, não é do Los Hermanos, não é apelido. A pessoa pensa, mas qual que é seu nome mesmo? Eu falo, não, é Hermano. Então, no Instagram eu não sou influencer máximo, mas tento compartilhar algum conteúdo ali. Que é muito bom, inclusive. Sim, sim. E, cara, tô ali pra gerar valor. Quem quiser me seguir, se conectar, mandar alguma coisa, falar que escutou aqui, que gostou, Legal, ou que não gostou, que eu tô completamente errado, tô aberto a escutar qualquer crítica, sugestão, elogio. E contem comigo aí, Buscar legal. ID, você, quem estiver Obrigado. escutando ou assistindo a gente também. Estou 100% à disposição. Acho que a gente tem que ser. A gente tem que gerar valor para o mundo, né, cara? A gente tem Sim, que gerar valor um para o outro, a gente tem que gerar valor para a sociedade, a gente tem que gerar valor para o nosso país. Então, tudo que fizer, que tiver esse propósito, eu tô junto, legal. eu tento ajudar de alguma forma. Cara, e eu vou trazer isso publicamente porque é importante, assim. Eu te conheci lá na Lara Imóveis, né? E vou ser muito sincero, me surpreendeu a sua simplicidade, a sua humildade. Quando a gente começou a trabalhar juntos, mesmo que distante, tinha uma pessoa ali entre a gente e tudo mais. E, cara, e depois a gente acabou se trombando no empreendedorismo e essa simplicidade, essa humildade, essa vontade de conectar e de ajudar, eu acho que é o hermano, É, sabe? E isso é muito é bacana e natural, né? é natural. E eu acho que aí vem o sucesso da Meet Hub. Você conseguir, cara, você tem muita gente incrível na Meet Hub. E eu acho que o business, o que vocês estão transformando a Meet Hub, não diria que é muito surpresa pelo Hermano, pelo menos, né? Que eu sei que você tem um sócio, mas pelo Hermano eu tenho certeza que
é natural e acaba sendo muito a Meet Hub em si, Sim. né? Cara, a gente tá assim, a Meet Hub, a gente tem muito orgulho de onde a gente já chegou até hoje. Sim. A gente quer chegar muito mais longe. A gente acredita de verdade que é só o começo de uma história. E a verdade, cara, é que gente boa, gente do bem, acaba atraindo gente do bem. É, Então, o meu sócio, o meu time, os meus sócios, na verdade, que eu tenho também pessoas no conselho, investidores, sim, Gustavo Caetano, a Marcela Rezende, legal. que é VP da Madeira Madeira, o Michel Anke, que é da Last Link, o Rafael Lacerda, que é Marquinhos Lacerda, Legal. aqui de BH. Então, Nossa. são todas pessoas legais, as pessoas que trabalham comigo, e acaba que eu consigo atrair especialistas que são pessoas legais, porque todo mundo é referência em um assunto. Mas no fundo, para mim, se a pessoa for referência ao assunto e for escrota na vida, a vida pessoal dela, nas relações, para mim, cara, essa pessoa não vale. Não Não vale vai a pra conexão. frente, né? Não vai para frente, não Verdade. gera sinergia, não gera Exato. conexão. Então, eu acho que é isso, cara. É um ciclo Legal. virtuoso. Se a gente é do bem, a gente atrai mais pessoas do bem, muita gente junto, consegue construir coisas grandiosas. Perfeito. Gente, e se você tá aqui com a gente até agora, isso mostra que você gostou. E então no Spotify classifica a gente com a estrelinha 5, que de acordo com o Leandro Figueiredo, 4 para trás você será amaldiçoado se você colocar alguma estrelinha para baixo de 5. E também, se você estiver no YouTube, dá o gostei aí, começa a seguir nosso canal também, que a gente já tem aqui, eu não sei ainda qual que é esse episódio, mas eu acho que é o 29º ou o 30º, mas fica com a gente e a gente se vê nos próximos episódios. E, mano, brigadaço mais uma vez Eu que por estar aqui agradeço. com a gente. Valeu demais. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.